Oi, Ju. Gente, eu vou esperar 1 minuto de sempre, mas vou começar rápido porque tem muita coisa pra falar hoje. Oi, Elias! Tô animada já. Vamos lá. Bom, gente, 7:1, então eu vou começar a falar. Primeiro, eu queria falar sobre esse livro que eu postei essa semana, que quem escreveu foi o jornalista Dirceu Alves Júnior. Pra quem não sabe, ele é crítico de teatro. Ele tá aqui, inclusive. Oi, Dirceu, tô falando do seu livro. Eu queria falar, normalmente assim, quando eu posto alguma coisa, parece muito, ai, assistam aí, vejam aí. Só que eu queria realmente reiterar a importância desse livro pra quem, justamente ainda pra quem tá começando a fazer teatro, eu acho que é imprescindível que leia, que compre, porque realmente é muito tocante. E é um pouco spoiler, mas eu quero começar lendo 2 passagens rapidinho, só pra gente entrar no clima, que foram 2 que me marcaram muito. A primeira é a seguinte. Elias Vicente Andreato sobe ao palco com uma urgência que o move e uma profunda devoção que o faz aproveitar cada trabalho como se fosse o último, com a mesma intensidade dos românticos e o pessimismo dos trágicos. Afinal, tudo isso, tudo tão improvável, poderia nunca ter acontecido. Poderia ter ficado apenas na esfera do sonho de um rapaz, hipnotizado diante da Rosa dos Ventos de Maria Bethânia, em uma noite de 1972, em que a data precisa não vem mais ao caso. E a segunda que eu escolhi. Assim como Van Gogh, Elias era um artista porque sua vida só ganhou algum sentido dessa forma. Tal qual o gênio holandês, o ator brasileiro também não sabia fazer nenhuma outra coisa. Era o teatro ou a morte. Gente, é com essa que aqui o Elias. Vamos ver. Cheguei. Olá! Oh, Tudo bem? tudo, e Eu você? tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Oh, Sério mesmo. E eu queria... lembra do titio? Oi? Lembra do titio? E como eu lembro. Eu queria falar que eu li o seu livro recentemente e Aham. você escreve, né, que foi muito difícil do Dirceu te convencer a realmente fazer esse projeto e tudo mais. E o que te convenceu foi que ele disse que talvez isso pudesse tocar algum jovem, né, algum jovem que quer ser Aham. ator. E realmente eu queria dizer que me tocou muito. Então, queria agradecer por você, de fato, ter feito esse projeto com o Dirceu. E por você estar aqui, podendo conversar comigo um pouco, é realmente muito importante. Ah, que bacana, Natália. Realmente, a forma com que o Dirceu escreveu o livro, que aí entra também a sensibilidade, a poesia dele, né? Uhum. E também me tocou muito, porque eu acho que ele foi muito generoso na sua escrita com a minha história. E foi ele que me indicou esse caminho, de que poderia ser útil para alguém. Quando você me convidou para hoje, você me disse que o seu objetivo era informar as pessoas que não são de teatro a começarem a gostar de teatro. Exato. Então, isso também me mobilizou muito. Falei, pô, isso é um motivo mais do que definitivo para a gente estar aqui. Porque é bacana a sua atitude. Você é uma atriz jovem e o seu interesse em comunicar os seus colegas, as pessoas da sua idade, a se interessarem por esse universo, né? É muito legal da sua parte, viu, Natália? Ai, que bom. Não, fiquei muito feliz mesmo. E queria agradecer, então, mais uma vez. E Não, queria não tem que agradecer. começar começando com uma pergunta
que realmente acho que é o cerne da questão. Como você descobriu a sua vocação pelo teatro? Como que começou isso? Não, isso foi muito tarde, né? Foi aos 17 anos. É claro que quando a gente é pequeno, a gente declama na igreja, na escola, faz aquilo tudo, né? Mas aos 17 anos, eu estava estudando e um professor de literatura, depois de pedir um trabalho sobre o contraste do norte e sul do país, eu fiz um trabalho com músicas regionais, falando sobre o Nordeste e o Sul, usando músicas de Luiz Gonzaga, e o trabalho ficou extremamente político. E esse trabalho foi censurado na escola, porque a gente ainda vivia um período tenebroso por causa da ditadura no Brasil, Uhum. que isso foi uma questão e continua sendo de grande impacto na vida de todos nós. Então, esse professor de literatura, extremamente sensível, ele viu que eu fiquei completamente desolado por não poder mostrar o meu trabalho. Aí ele falou assim para mim: por que é que você não vai fazer teatro amador? Você vai conseguir se expressar muito bem. Então, até então, eu nem sabia que existia teatro. Eu nunca tinha entrado num teatro. E aí tinha uma colega minha de classe, ela levantou a mão e falou assim, chamava Elisete. Falou: professor, eu faço teatro amador em Osasco. Aí ele falou: leva o Elias. E aí ela me convidou. Foi assim que eu comecei a frequentar o teatro. Então nunca tinha sido um sonho, assim, não era uma coisa que você. Não, a partir daí, sim. A partir daí foi uma coisa obstinada, porque eu me encontrei naquele espaço com aquelas pessoas, eu descobri quem eu era, em todos os sentidos. E aquilo foi arrebatador. Nunca mais eu saí desse lugar. Nossa. Queria que você contasse um pouco da primeira vez que você foi ao teatro, né? Que foi uma vez muito marcante na sua vida. Eu fui assistir uma peça quando as máquinas param, do Plínio Marcos, com a Valderez de Barros. E eu não me lembro agora se era o Tony Ramos, acho que sim. E eu assisti essa peça no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu era garoto, era a primeira vez que eu estava entrando num espaço daquele. E aquilo me marcou muito. Muito. Nunca mais esqueci essa peça. Tinha? Hã? Quantos anos você tinha? Ah, 17. 17 também. Foi quando eu entrei no Teatro Amador. Uhum. E aí eu comecei a assistir peças amadoras, eu assisti o Celso Frateschi, que fazia teatro na Penha. Então aí eu comecei a me inteirar desse universo, comecei a frequentar o teatro dessa forma. Quando você era jovem, assim, eu como jovem atriz, a gente nunca sabe como se colocar, né? Se eu sou estudante de teatro, se eu já falo que eu sou atriz. Você tinha essas angústias, assim, de quero ser ator, quando que eu vou ser ator? Como que era isso para você? Muito, é igual. Isso não muda, Natália. Isso não muda. Eu me lembro todos os dias desse estado. Esse estado melancólico que acomete a gente nessa idade e que você acha que nunca vai acontecer nada de interessante na sua vida. Parece que a sua vida vai se arrastar nesta lentidão, nesse marasmo. Isso é muito angustiante. Isso é só a gente que vive. Quem está de fora não consegue entender. Provavelmente os seus pais, os seus amigos vão falar: mas olha a sua vida, como é bacana, olha quanta coisa bacana que tem aí do seu lado. Mas aí você pensa: não é disso que eu estou falando. É internamente esse desejo de existir nesse universo. E
essa angústia, ela não é, fácil de lidar e ela não é abstrata, né, para nós. Ela é concreta, ela dói no peito, a cabeça vai latejando com tantos pensamentos e sonhos, mas faz parte. Faz parte. Hoje a gente tem muitas opções de atenções. Uhum. Né? Você tem o celular, você tem o computador, você tem enfim, vários chamamentos que te roubam um pouco desse universo. Antigamente não tinha. Era o silêncio, né? Porque a gente só tinha a televisão aberta, nem todo mundo tinha telefone, nem todo mundo frequentava o cinema. Então, essa angústia era muito mais lenta, acredite. Hoje em dia, assim, Então, quando vem alguma coisa, meu Deus, eu vou ser atriz, eu não vou, o que eu preciso fazer, meu Deus? Aí é muito isso, eu pego o celular e aí meio a gente não se deixa sentir isso, sabe? Eu não sei, acho que hoje em dia, com as redes sociais, com essa coisa, assim, muita informação toda hora, a gente não tem esse momento de aceitar essa angústia, né? É um pouco mais difícil. E uma coisa que eu tenho conversado muito, Natália, é assim, as redes sociais, elas são muito legais do ponto de vista da troca, né, desses encontros virtuais, realmente são prazerosos. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma ansiedade, porque isso passa por uma ostentação também. Você tem que provar muita coisa, que você está existindo, que você está acontecendo, que você tem seguidores, que você tem um número X, né? Uhum. Então, isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade absurda, né? Não é à toa que pessoas compram seguidores, né? Total. Então, porque é para mostrar, Uhum. né? Tudo na nossa sociedade é para mostrar. E hoje, com a internet, esses veículos, nós todos somos grandes astros. Nós todos temos a possibilidade de exercer o papel principal. Uhum. Então, por isso, talvez a sua angústia seja um pouco mais difícil de lidar, porque a concorrência é assustadora, não é? Total. Mas acredite que cada um tem a sua história. Isso pode até soar como uma frase feita, mas se você focar na sua trajetória, se você pensar no que você sonha como caminho para a sua existência, é isso que vai importar. O que acontece ao seu lado, a história do outro é do outro. Nunca, jamais será sua. Sim. Então, centra em você. Lida com as suas emoções, com seus demônios, com seus prazeres, mas fica centrada em você. E também é preciso, Natália, ter empatia por muitas coisas. O artista tem que começar a pensar na sua humanidade. A gente está vivendo um mundo tão cruel. É importante que você tenha uma opinião do seu tempo, porque a sua arte vai passar a ser grande. Quanto mais você se alimentar de coisas verdadeiras e essenciais, a sua arte vai chegar nesse mesmo lugar. Tem muito isso, né, que a gente sempre escuta. O ator precisa saber sobre o que ele quer falar, né? Então a gente precisa buscar o que a gente quer falar. Eu fico, juro pra você, assim, às vezes eu fico, meu Deus, o que eu quero falar? Sabe? Eu fico meio, o que eu quero com isso? Você sente, assim, que isso vai se dando aos poucos? Você vai aos poucos encontrando sobre o que você quer falar? Como que é esse processo? Com certeza. E às vezes, Natália, as coisas que você deseja falar não é a mesma que a sua colega ou seu colega do lado pensam, estão querendo. Isso é a grande dificuldade do nosso ofício. É você achar pessoas que pensam da mesma
maneira que estejam na mesma sintonia. Por isso que eu fiz tantos solos. Porque às vezes eu sinto necessidade de dizer alguma coisa como artista, e aí às vezes eu dou para a pessoa ler, a pessoa não se interessa, né? A pessoa fala, não, eu estou pensando numa outra coisa, não é isso. E aí eu acabo fazendo sozinho, da forma que eu posso fazer. Por causa exatamente disso. Mas é importante você ficar com você, Sim. pesquisar o que você deseja, como você quer fazer, batalhar pelos outros, mesmo que eles digam não. Eu ouço muito não, mesmo sendo velhinho já. Mas isso não me abate. Você Entendeu? escreve também, né? Assim, tiveram vários monólogos que você escreveu. Qual é a diferença, assim, de fazer uma coisa que você escreveu para um texto que já existe? Na verdade eu escrevo pouco, eu roteirizo mais do que por uma deficiência, eu não me considero nunca um dramaturgo, mas eu aprendi com o Fauzi Arap, que foi um diretor e ator maravilhoso e dramaturgo, ele me ensinou a juntar esse material para definir qual é o pensamento que me interessa. Então, eu tenho feito isso. Esse é um processo árduo, precisa de muito tempo, precisa pesquisar, precisa ler. A minha geração leu mais do que a sua. A geração anterior leu muito mais. Então, eu tenho uma deficiência acadêmica, vamos dizer assim. Eu estudei muito pouco, então eu sou muito esforçado nesse sentido. Quando eu quero falar sobre alguma coisa, eu leio, eu estudo muito, eu me preparo muito, e às vezes eu sinto que as pessoas mais jovens, elas não têm muita paciência para ler, para se informar. Total. Elas querem tudo muito rápido, muito imediato. E às vezes precisa esse tempo de maturar uma ideia, ir lendo aos poucos, entendendo. Qual que é a diferença, assim, de fazer um monólogo, um solo e fazer uma peça com mais atores, assim? No dia a dia, você sente falta, assim, da companhia dos outros? Com certeza. O solo, como eu te disse, ele é uma síntese do que você quer dizer. É uma linguagem que nem todo mundo gosta, né? Mas como exercício para um ator é muito interessante. Vale a pena experimentar. Agora, é claro que quando você está com outras pessoas, outros atores, numa obra maior, é muito mais prazeroso, muito mais rico, a troca é mais generosa, o aprendizado é mais intenso. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que é uma parte que eu consigo me ver muito, que é sobre os bastidores do teatro. Então, queria saber como foi, assim, a sua história nos bastidores do teatro. E, inclusive, queria que você contasse a história de quando você escreveu no Jornal da Tarde o Manifesto do Contra-Regra. Eu achei muito boa essa história. A minha formação, ela se iniciou nos bastidores do teatro profissional. Como eu fui camareiro, contra-regra, depois eu fui sonoplasta, iluminador, fiz divulgação, eu fui fazendo tudo que estava por trás da cena. E isso foi muito rico para mim como aprendizado. Eu observei grandes atores prepararem os seus personagens, eu assisti leituras e ensaios de grandes diretores, então eu entendi como cada um se relacionava com a equipe, com os artistas, com os técnicos. Isso foi me dando um conhecimento prático e muito profundo do meu ofício. Foi muito intenso e muito difícil, porque como eu queria ser ator, essa espera, como você disse, eu também achava que nada ia acontecer
porque eles eram tão maravilhosos, como que um dia eu poderia subir naquele lugar? Se eu não tinha estudado para isso, se eu não tinha me preparado, se eu não tinha conhecimento. Então, isso me deixava muito triste, muito angustiado. Então, na minha época, a equipe técnica, nós éramos profissionais, a gente ganhava com carteira assinada, era tudo direitinho. As pessoas eram educadas, a gente era bem tratado, mas a gente não tinha muita intimidade com os artistas, né? Então, os técnicos ficavam com os técnicos, os artistas ficavam com os artistas. E os técnicos, eles não queriam ser ator, eu queria. Então, eu não tinha diálogo com eles, né? Então, eles riam de mim. Na minha angústia, eu falava, eu quero ser ator. O cara debochava, fazia bullying, né? Então, e com os artistas, eles também não conversavam muito comigo, porque eles estavam ocupados com o espetáculo, com os personagens, com o mundo deles. Então, eu acabava ficando muito sozinho nesse meio aí. Então, saía do teatro bem tarde da noite, pegava o ônibus, ia para casa, sempre muito melancólico, sozinho, angustiado, achando que a minha vida não ia dar em nada. E aí, acabei fazendo esse manifesto aí do Contra-Regra, que era uma forma de dizer que eu também pensava, que eu tinha uma opinião sobre aquilo, porque nunca me perguntaram. Mas como foi isso? Você escreveu do nada, assim, e decidiu publicar? Não, é que você sabe que todo espetáculo a gente precisa manter uma divulgação, né? Hoje em dia mudou um pouco isso. Mas então, que a gente chamava, precisa ter um gancho novo para dar mais informação da peça. Aí tiveram a ideia de entrevistar o Contra-Regra. Para chamar a atenção para a peça. E eu acabei falando mal, entendeu? Você lembra o que você falou exatamente, assim? Eu lembro. Você quer que eu diga? Vou ver se eu lembro. Venho para os grandes palcos iluminados, com paredes folhadas a ouro, onde estão expostos os deuses intocáveis por seus fiéis, que os idolatram com as mãos agitadas para o alto e comentam suas vestes e não dizem nada, porque os deuses nunca dizem nada. Nossa. Amei. Juro. Que peça que foi? Foi o Muro de Arrimo, foi um solo do Fagundes. Era um solo muito legal, assim, de um autor brasileiro, Carlos Queiroz Teles, e direção do Antônio Abujanra. Era um espetáculo maravilhoso. Mas, na verdade, foi isso. Eu queria dizer que eu estava lá, que eu pensava, que eu queria fazer parte daquele mundo. E, claro, também que isso soou como uma coisa muito pretensiosa, né? O que eles acharam disso? Qual foi a repercussão? Cada um reagiu de um jeito. Mas o diretor da peça, o Antônio Abujanra, ele foi maravilhoso. Ele escreveu num guardanapo de papel uma frase e me deu. Ele falou, se com os teus 20 anos você me respeitasse, eu te desprezaria. Nossa. Nossa. Foi intenso, foi intenso. Foi um aprendizado. Você vê que esse homem foi maravilhoso. Sim. Foi ele que, mais ou menos, sutilmente, ele me disse, vai fazer o que é o seu, não fique criticando dos outros. Né? Sim. Nossa, ele foi muito generoso, né? Muito, foi muito legal. E qual foi a sua primeira peça profissional como ator? Como ator foi Pequenos Burgueses, do Máximo Gorki, um texto russo, com um grande elenco. A direção foi do Renato Borg, da Esther Góes, tinha Raul Cortez, tinha Carlos Alberto Richelli, Yara Amaral,
artistas maravilhosos que na época eles tinham grande importância do teatro, né? Da cena paulista, brasileira. E eu fazia uma pequena ponta e continuava sendo contra a regra. Uhum. E Foi a minha primeira experiência isso te deixou como teatro. Hã? isso te deixou incomodado de fazer só uma ponta, continuar como contra-regra, ou você acha que foi um processo mesmo? Não, foi um processo, porque aí as pessoas já eram mais bacanas. Uhum. A gente tinha, como eu fazia parte do elenco, mesmo fazendo uma pontinha, eu fui começando a conhecer outras pessoas, né? Comecei a me sentir mais à vontade, não só um ser ali no canto prestando o seu serviço. Se alguém pedia café, eu tinha que levar. Se alguém pedia uma água, eu tinha que entregar. Não, eu era mais um colega de trabalho. Que você acha que faz um ator ser profissional? Assim, é ele estar em cena, é a quantidade de trabalhos que ele faz? Assim, quando que eu vou poder me sentir uma profissional? Olha, na medida que você conseguir fazer um espetáculo onde você esteja satisfeita com o personagem, com a sua escolha da peça, com os atores, os seus colegas, quando você criar esse universo íntimo da cena, do cotidiano do teatro, de fazer a peça, comentar o espetáculo, comentar a participação do público, ir para casa e voltar no dia seguinte, você vai ter esse conforto. Na escola vocês já vivenciaram isso, né? Uhum. Sim. Só que ainda tem aquela coisa, né, de quando eu vou poder, quando eu vou poder ficar calma e me sentir, sou atriz, né? É uma angústia assim que é como você falou, é todo dia eu lembro disso, é uma coisa que não sai, sabe? É, A gente tem muita ansiedade, assim, de ver as coisas acontecendo e realmente sentir isso, né? E ainda mais agora, nesse momento de pandemia, a gente tá meio, meu Deus, né? Como. então, nessa pandemia, nós todos estamos vivenciando a mesma coisa. Uhum, Tanto você, quanto eu, quanto qualquer outro ator ou atriz, a gente está pensando nisso. Como é que eu vou retomar isso? Quando? Né? Então, é claro que quando você é mais velho, você tem conhecimento suficiente para saber lidar um pouco melhor com essa angústia, né? uhum. Porque você já se experimentou. Agora, para vocês que são mais jovens, talvez seja até mais fácil, sabe, Natália? Eu acho que aproveita esse tempo que você está usando muito bem a seu favor, vai conversando com as pessoas, vai pensando em projetos, utiliza isso de uma forma criativa, vai lendo, vai definindo o que você gostaria de fazer, conhece, tem os clássicos todos, tem autores novos, vai investindo nesse conhecimento, porque quando acabar, você vai estar fortalecida e pronta para esse encontro. Sim, totalmente isso. Eu queria saber também como que foi a transição, ou nem sei se houve uma transição, mas quando que você começou a dirigir peças? Como que foi a passagem do ator para o diretor? Então, foi logo no início também dessa minha caminhada pelo teatro profissional. Eu fui convidado por uma atriz que chamava Maria Rita, uma atriz pernambucana que morava aqui em São Paulo. Ela disse que ia fazer um projeto na penitenciária feminina. Uhum, E ela me chamou para dirigir o projeto. Então, nós éramos uma equipe. Tinha uma psiquiatra, uma socióloga, uma fotógrafa, ela que era a coordenadora do projeto, e eu fui convidado a dirigir o trabalho com as detentas. Então, a gente se reunia, aí elas diziam o que elas gostariam de falar. uhum, Então, eu tentava
improvisar algumas cenas, elas escreviam coisas, a gente ia separando, ia formatando um roteiro, e depois eu começava a ensaiar, a criar um espetáculo, e no final do ano a gente apresentava, aberto ao público. Então, o primeiro chamava Favor Não Jogar Amendoim. Que a ideia era como se aquilo fosse um grande zoológico, onde estavam expostos as feras de grande periculosidade. Então, o público entrava na capela, onde era o teatro, elas estavam todas atrás da grade, uma grade imensa, vestida de feras. Nossa. Então, elas ficavam assustando o público. E aí, depois, cada uma ia contando mais ou menos por que elas foram parar ali. Com cenas, com pequenos monólogos, com música. Então, cada ano a gente fazia um espetáculo. E aí você começou a se apropriar, assim, de dirigir? Como? Aí é que esse trabalho deu muito certo, fez muito sucesso na época. Eu fiquei 5 anos lá. Então, ia muita gente assistir. A gente colocava 400 pessoas por sessão. Nossa. E esse dinheiro era revertido para elas, né? E então foi uma experiência muito intensa, foi um aprendizado de concepção, de direção de ator. Cada uma tinha uma dificuldade, umas não sabiam ler, outras tinham problemas de voz. Enfim, cada uma tinha a sua... Aí eu tinha que lidar com tudo isso, e sempre com uma ajuda, claro, mas cabia a mim colocar um espetáculo de pé e mostrar para o espectador. Perguntaram aqui, a Camila Mirra perguntou se foi em parceria com o governo esse projeto. Não, foi com a Funarte. Ah, tá. Sim. Nossa, deve ter mexido muito, assim, né, com você fazer esse projeto e tudo mais, né? Foi. É uma experiência muito intensa, né? Você ia muitas vezes por semana lá? Como que era? Na época da montagem eu ia todo dia. Eu lembro que eu passava Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Durante 5 anos eu passei todos esses eventos lá dentro da prisão com elas. Nossa! Foi muito intenso. Foi um período muito rico, criativamente falando, né? Mas emocionalmente muito dolorido. Sim, imagino. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Como que é isso da vida pessoal do ator e da personagem, né? Como que é essa linha tênue entre o que é você, o que não é? Como você coloca seus sentimentos? Como que é isso para você? Quando a gente é jovem, a gente lê através do Stanislavski que a gente usa a memória emotiva, né? E essa memória emotiva, ela pode servir para um dia, 2, uma semana. Depois ela se cristaliza, né? Mas eu acho que o mais importante é você vivenciar isso internamente. Você não precisa ter vivido, né? Você consegue entender a dor em você, você consegue entender a angústia, você consegue entender a alegria, né? Então, esse entendimento você tem dos seus sentimentos. Aí cada personagem reage de uma forma. Então você tem que estudar o porquê que ele está reagindo daquela forma. Quem é aquela pessoa? Então, quando você entende aquela pessoa, você entende o porquê ela reage daquele jeito, né? Eu acho que tem uma análise muito objetiva, muito vertical nesse entendimento aí. E a emoção, ela acho que ela tem que surgir daquele momento. Você não pode preparar tanto, né? Sim. Você pode ensaiar o gesto, você pode ensaiar
a fala, você decora, você repete, 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 mas naquele momento alguma coisa tem que se ausentar para que o jogo seja vivo, né? É quando você não pensa em nada. Você não pensa no resultado, você não pensa... Você se joga e você deixa a vida daquele personagem te conduzir, né? Nossa, total. É tudo muito objetivo, eu acho. Tem que ter consciência, né? Uhum. Porque senão fica uma coisa muito louca, né? Esse universo vale tudo. Exato. Enfim, é tudo uma grande mentira, né? A gente está mentindo que é aquilo. Eu acho que a gente só não tem que mentir na vida. Sim. Eu lembro no ano passado, fazendo o Jardim das Cerejeiras, que tinha uma cena que era uma coisa que eu já tinha vivido, assim, eu já tinha vivido aquilo, e eu lembro que toda vez eu entrava e falava, meu Deus, essa cena, eu sei o que está sendo tratado aqui. Aí eu sempre ia com essa. E aí não acontecia nada. Aí eu falava, meu Deus, por que não aconteceu? Aí, juro, eu fiquei assim 3 meses com essa cena. Ai, agora é a cena. Aí eu ia e aí não acontecia nada. E é muito isso que você falou. Eu acho que quando eu percebi, ai, eu acho que eu vou deixar de lado a minha vida e vou realmente entrar nesse jogo com essa pessoa nesse momento. Realmente a cena ganha uma importância daquele momento, né? E não. Às vezes eu sinto que a gente aprende a tentar buscar algo nosso para colocar lá, só que muitas vezes esse algo nosso já não existe mais dentro da gente, né, também. Então, É. realmente acho que é uma coisa que talvez tenha que, com a prática, aprender, né, esse limite, né? E oi, Natália. Oi. pronto. É um jogo difícil esse, né? Uhum, Porque pode tudo. É tão difícil de explicar, de conduzir. Mas a experiência te prova que, que você precisa estar calmo para esse jogo. Porque a sua ansiedade, às vezes, pode atrapalhar, estragar tudo. É que, às vezes, a gente tem muita necessidade de conquistar o espectador, de fazer a cena, de mostrar que a gente é capaz, é tanta coisa que vem antes, é que você fala, mas eu tenho que deixar isso acontecer primeiro em mim, uhum, para depois tentar mostrar para alguém, sem a preocupação com nada. Não é? Tem que ser espontâneo nisso, e é difícil mesmo, né? sim. De cada pessoa se comporta de uma forma. Eu lembro que uma grande atriz francesa que viveu no Brasil, que chamava Madame Morino, ela falava para mim assim, quem tem que chorar é o público, não você. Porque às vezes a gente quer emoção, quer se entregar, e às vezes o público fica olhando aquilo e fala, nossa, ele não precisa de mim, né? Porque ele já sofreu por todos nós, né? É mesmo. Então é um pouco isso, né? Precisa ter um pouco de delicadeza nesse jogo, né? Uhum, Para você fazer graça, precisa ter espontaneidade, não pode ser tão armado, né? Por mais que a piada seja marcada, mas tem que ter um jogo aí de fingir que é na hora, exato. né? É uma brincadeira, eu tenho que enganar. Porque se eu venho tão pronto, tão armado, você se distancia, É né? Tem que ser... a hora, né? E É, esse encontro do agora, realmente, ele precisa acontecer, né? E para que ele aconteça, a gente tem que deixar ele de lado. É aí que tá a é, dificuldade. é por isso que eu, é,
Por isso que você tem que fazer exercício, se aquecer, deixar o corpo pronto, aquecer a voz para deixar ela afinada para o que precisar. Uhum. É isso. Eu estou todo pronto, eu estou aquecido, a minha voz está boa, a minha roupa está certa, a minha maquiagem, está tudo certo. Agora eu não sei o que vai acontecer, eu estou pronto. Sim. O Eu estou em condições. o Brian Penido acabou de falar aqui para eu pedir para você contar os seus fracassos. E aí eu queria emendar nessa que o Brian pediu. Eu queria perguntar se realmente a vida do ator é difícil, como todo mundo fala, né? Todo mundo fala, nossa, você quer ser atriz, mas é muito difícil e tudo mais. De fato, a vida do ator é difícil? E aí, com os fracassos, acho que... Não, é difícil. Muito difícil. Qualquer ator vai te dizer que é difícil. Uhum. Mesmo os grandes atores que ganharam algum dinheiro com o seu ofício, que conseguiram contratos e que estão bem, mesmo eles vão te dizer, para chegar onde eu estou, eu batalhei muito, foi muito sacrifício, não foi fácil essa conquista. Todos vão te dizer isso. Alguns conseguem essa projeção, esse estar bem na vida, outros mais ou menos e outros não conseguem. Mas nem por isso eles deixam de ser melhores ou piores, né? Sim. É muito... Esse jogo é tênue porque ele é muito cruel às vezes. Tem muita gente talentosa que não consegue realizar as coisas, mas nem por isso deixa de ter talento, né? Uhum. Que não é visto. Tem outros que são projetados e conseguem, enfim, cada um tem aí a sua historinha. Mas sempre é muito difícil. Mas no país que nós vivemos, onde tudo é complicado, todas as profissões passam por muitas dificuldades, antes da pandemia, estou falando, Sim. e agora muito mais, né? Não é fácil sobreviver no nosso país, né? A gente é um país de contrastes monstruosos, a gente é um país onde o preconceito é gritante. Isso cabe a nós, artistas, a vocês que são mais jovens, tomarem consciência disso, terem empatia, que é uma palavra da moda, mas por todos esses sofrimentos, Sim. pelo papel da mulher, do negro, do índio, dos menos favorecidos. É importante a gente tomar partido para exigir uma sociedade mais justa. A nossa arte precisa exercer esse poder de conquistar e batalhar por isso, né? O fracasso, ele faz parte, claro, da trajetória de todos nós. Às vezes, quando você faz muito teatro, você faz muito fracasso, né? Quando a gente fala fracasso, não é só o fracasso de não ter o público. Uhum. Às vezes você tem uma grande ideia e, de repente, não dá certo na realização do seu projeto. Isso acontece, é frustrante, mas nunca foi um impedimento para desistir e falar nunca mais põe os pés nesse lugar. Tem uma coisa, é o seguinte, quando uma peça não dá certo, às vezes você tem que pensar o porquê não deu. Qual a sua participação nisso, né? Ah, mas eu tenho histórias como todo mundo, né? Outro dia eu estava falando com o Caco Ciocli, a gente fez uma peça que não ia, não ia Eu vi ninguém. vocês falando que o Então, flyer... a gente se divertia muito apesar disso, mas era difícil. Eu já fiz vários fracassos, e alguns doloridos, outros risíveis, Sim. né? Eu fiz uma peça com o Renato Borg e a Lígia Cortez, que era uma peça muito legal de fazer, muito prazeroso, mas também não ia ninguém. Nossa, era uma tragédia. Era uma tragédia. Uma tragédia. Foi até um... Como Nossa, eu não você gosto nem vê de lembrar. as diferenças do teatro antigamente e hoje, assim? Você vê diferenças, assim, de público, da proximidade das pessoas com o teatro? Ah,
Claro que mudou, né, Natália? Mudou porque depois da ditadura, no geral, assim, o investimento da educação foi a zero. Então, o povo brasileiro perdeu muita informação, Sim. foi muito manipulado. Então, essas plateias não foram se renovando com a mesma inteligência de antigamente. Antigamente, o teatro ele era frequentado pela classe estudantil porque ela era mais culta e muito participativa na sociedade. Ela lutava por direitos importantes. Então, o jovem estava muito presente no teatro. Com a modernidade de todas as outras linguagens, eu sinto que mudou o interesse. Nem todo mundo se interessa por cultura, por arte, né? Não é a grande maioria, né? Sim. Acho que a cerveja vem em primeiro lugar, né? Exato. A música, O a Garoli, música, o André Garoli sempre todas as formas de música, né? que ele sempre Então, fala. Ai, desculpa. Não, que o André Garoli sempre fala que às vezes as pessoas estão mais interessadas no que elas vão jantar depois da peça do que com a peça, né? é, por isso que a gente, na minha época, a gente já falava sobre isso, que o teatro era só um trampolim para o restaurante, né? Mas, de qualquer forma, o público ia assistir grandes obras e o que a gente chamava assim, a burguesia, na época, frequentava teatro, né? Então, tinha o espetáculo para um público mais experimental, como hoje, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades, né? O Tapa, por exemplo, faz um trabalho fantástico de grandes textos, né? Eles já montaram coisas maravilhosas. E aí você pega os sátiros, que tem uma outra proposta. Tem muitas companhias desenvolvendo trabalhos experimentais. Eu mesmo já participei de alguns, né? Então, sempre a gente está sempre circulando e sempre renovando, mas o público ele precisa de estímulo. É por isso que a gente sempre entra nessa discussão do que vai agradar o espectador. É a comédia? Será que é só isso? Porque é uma forma simples, direta, mas por que eu não posso também me comover com um drama e achar que aquilo pode fazer parte do meu cotidiano, que eu posso me espelhar naquela história e aprender alguma coisa? Sim. Tem as tragédias gregas que são lindas, como uma linguagem também. Enfim, eu acho que a gente tem que ficar mais aberto. Eu acho que o jovem, ele, nesse sentido, ele precisa ser mais participativo. E como Precisa ser mais ambicioso. faz isso para trazer os jovens? Eu acho que tem muitas possibilidades. Se você for em qualquer Sesc do Brasil, vai ter um espetáculo em cartaz com preço muito razoável. Você vai no SESI, às vezes é gratuita a entrada, tem grupos que cobram um preço bem acessível, tem a Secretaria do Município, do Estado, sempre tem muita coisa em cartaz, são quase 200 peças em cartaz. Sim. Então não tem como falar assim, não sei. Eu acho que porque eu penso assim, se você quer se tornar um profissional na sua área, se você quer ser um arquiteto, se você quer ser um personal trainer, se você quer ser um advogado, você vai precisar de conhecimento. Exato. Onde que você adquire isso? Você adquire lendo, você adquire vendo um filme, um bom filme, vendo uma boa peça, ouvindo uma boa música, né? Indo num museu maravilhoso. Você consegue se enriquecer de ideias, de informações, de imagens, né?
Você consegue colocar a arte dentro do seu cotidiano. A gente tem hoje TV paga, né, para quem tem dinheiro, é um acesso a um material riquíssimo. Uhum. Então, acho que a gente não pode se acomodar, tem muita coisa, né? Então, é claro que é importante você tomar aí a cerveja, brincar, dançar, se divertir, fazer sexo, né? Claro que tudo isso é vital, mas na minha época a gente trabalhava, a gente bebia, se drogava, ia na passeata e estudava. Dava para fazer tudo. E a gente fazia intensamente tudo. Sim. Entendeu? Tinha uma sede de viver as coisas intensamente. Não era só uma coisa, é só aquilo. Aí você fala assim, não, eu quero ser advogado. Mas para ser advogado, você precisa entender o ser humano, porque o que levou aquela criatura a cometer tal delito, o que faltou na vida dele, que sentimento ele construiu o tempo todo para chegar naquele... É muito importante, não é só decorar. O Tapa montou 11 homens e 12 homens e uma sentença. Então, aquele texto, por exemplo, aquilo é um deslumbre. Você imagina para um cara que é advogado, que está estudando, vai assistir uma obra daquela. O cara sai do teatro e fala assim, meu Deus, olha como... Isso foi uma aula para mim, não é? Exato. Eu faço Como... direito, né? Eu não sei se eu já te falei, eu faço direito, estou no quinto ano. É, E eu sempre falo para os meus amigos, gente, vocês têm que assistir 12 Homens e uma Sentença e tal. Todo mundo que vai acha incrível. Só que até fazer eles irem é um pouco difícil, entende? é. Então, eu estava até falando com a minha sobrinha outro dia. Eu tenho uma sobrinha que é personal trainer. Uhum. E ela está trabalhando com um público mais velho. Uhum. Eu falei assim, pensa como a arte pode te ajudar nisso, né? Porque é uma coisa burra pensar só no movimento. Para você trabalhar com uma pessoa, você tem que entender o que ela é. Como ela lida com o corpo dela. Uhum. Que entendimento ela tem do movimento. Isso quem te dá é a arte. Falei para ela, pega a entrevista de bailarinas já velhas, falando sobre a sua trajetória, entendendo como funcionou o corpo, como o corpo se sente hoje. É tão rico. Total. É uma coisa burra falar, levanta o braço, senta, desce. Pode ser mais que isso, né? Sim. A gente está nos nossos minutos finais. Eu queria te fazer duas perguntas, então a gente vai ter que ser rápido. Primeira, como foi para você ter contato com o Paulo Tran, com pessoas tão grandes do teatro, com a Maria Bethânia? Como foi trabalhar com essas pessoas? Foi a realização de um sonho, né? No caso da Bethânia, e continua sendo, ela é muito importante na minha trajetória e eu preservo isso até hoje. Nunca deixei de gostar da Maria Bethânia, mantenho contato com ela e ela é muito inspiradora para mim. Então a gente se estimula muito nesse sentido, com todas as dificuldades. Ela é uma cantora de muito sucesso, mas ao mesmo tempo ela gosta de teatro, ela sempre sabe do que eu estou fazendo, então a gente dialoga bastante. O Paulo foi um encontro maravilhoso, porque o Paulo, para a minha geração, foi um símbolo muito determinante do que era ser um grande ator e senhor do palco. E eu conheci ele já velho, e ele estava numa fase muito singela da vida, mas desmontado, e ele foi muito generoso comigo. Então, o meu encontro com ele foi muito amoroso. Eu fiz 3 trabalhos com ele, incluindo o último, que eu acompanhei ele até a morte.
literalmente, até a hora que ele morreu, que ele fechou os olhos. Então foi uma experiência vivida intensamente, com muita alegria, com muito humor, uma convivência diária durante 5 anos ininterruptos, e eu almoçava e jantava com ele, e vi ele ir embora. Ele falou tchau, me mandou um beijo, e nos despedimos de uma forma muito serena, muito carinhosa. E ele representou e continua representando isso. Sim. A imagem de um homem culto, que se dedicou ao teatro, fez muito sucesso, ganhou dinheiro com seu ofício, e não era um homem mesquinho. Ele pensava em dinheiro, mas não era mesquinho. Lidava muito bem com a caixa do teatro, com o público, com todos os funcionários. Era muito generoso com todo mundo. Eu me lembro que a gente viajava muito, e eu pedia para ele ficar no hotel, ele falava, não, põe uma caminha de armar ali na coxia, que enquanto você vai montar tudo, eu fico deitadinho ali. Nossa. Então, ele ficava deitadinho na coxia, quietinho, a gente montava, e aí depois saía, ia tomar café, ia almoçar, e a gente às vezes ia almoçar no bar da esquina. Ele nunca reclamou de nada, nunca falou, aí eu não entro, e ao mesmo tempo ele me levava para jantar nos lugares mais chiques de São Paulo e pagava o meu jantar. Eu adorava. Elias, última pergunta, temos 3 minutos. Depois de ler seu livro, e, gente, vou reiterar, leiam, porque não deu claramente para a gente falar tudo que está em 1 hora. Depois de você ter passado por tudo isso, por tantos momentos difíceis, tanto aprendizado, qual é a sensação de ter chegado até aqui? A sensação é que eu estou falando com você e eu estou vendo em você alguma coisa minha. Eu estou vendo em você uma vontade de criar uma história. Então, eu acho que é isso que é o mais bacana, Natália. Porque você, apesar de ter pouca idade, tem alguma coisa inquieta aí dentro e que eu entendo que isso vai se realizar e que você só precisa acreditar, só isso. Não pensa no tempo. Pensa na sua crença, no seu desejo. Elias, eu não sei nem o que falar direito, mas obrigada. Mesmo assim, eu tive aula com você, né, no Wolf Maia, e com você eu aprendi, assim, a generosidade e a delicadeza do teatro, né? Eu lembro que você sempre vinha nas minhas costas, você só colocava a mão e fazia assim, ó, pra eu ter postura. E eu lembro que esse toque, toda vez que você tocava e eu sentia isso, eu via o seu amor, a sua delicadeza e a sua generosidade, assim, com jovens, comigo e enfim, com o teatro. Então, muito obrigada por ser essa inspiração de verdade. E é isso, tá acabando o nosso tempo. E queria agradecer mesmo. Não, não agradeça tanto. Isso foi para mim, foi um privilégio. Te juro por Deus, Natália. Foi. Sabe por quê? Porque o teatro é isso. O teatro é essa perpetuação. É o que você viveu aí no Wolf, o que você viveu com a sua pouca experiência no teatro aí. E isso se perpetua através do seu amor, da sua paixão. Isso não vai passar nunca. Isso é seu. Então, eu faço parte da sua história, você faz parte da minha. Então, nós estamos juntos.